Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Amém. Hoje quero compartilhar com os irmãos. Porque, irmãos, falar a respeito da volta de Jesus. E uma vez eu vi uma pesquisa feita no Brasil, povo brasileiro. E eles chegaram na conclusão que o povo brasileiro tem a memória muito curta. Esquece logo. Esquece logo. Vota num candidato, quando chega daqui 4 anos já esqueceu. Pode ter feito o que, causado o que for, os transtornos, corrupção, e ele vota outra vez que ele esquece. E as coisas da palavra de Deus, às vezes não é diferente não. Moisés, ele colocava a palavra de Deus nos umbrais da porta, para ele sempre estar lembrando a palavra santa de Deus. Punha nos umbrais, ele punha nos lugares assim de fácil vista. E se o irmão quiser apagar a luz do fundo para nós vamos estar falando com os irmãos aqui a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Falar de volta do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é compartilhar com a igreja. No passado, Deus levantou um homem, Noé, para avisar o povo. Ele passou avisando o povo. Avisando o povo. E hoje a igreja tem a responsabilidade. Tem a responsabilidade diante de Deus. Para falar para o povo. Falar para a igreja. Para os não crentes. Anunciar que Jesus Cristo, Ele vem. A história diz que Jesus Cristo vem no planeta 2 vezes. A primeira ele já veio. Jesus veio a primeira vez quando ele nasceu da Virgem, lá em Belém, se manifestou. Aos 33 anos ele morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que ele está sentado à direita do Pai. Mas a expectativa de todo cristão que conhece um pouquinho da palavra, irmãos, a expectativa é que o Senhor Jesus Cristo, um dia, Ele de novo vai voltar. E essa expectativa tem base na Bíblia Sagrada. A Bíblia falou que Ele viria, Ele voltaria a segunda vez. Mas é muito vago falar da volta de Cristo, muitas vezes, porque às vezes fica uma interrogação, como muitas vezes ficou uma interrogação na minha cabeça. Porque Jesus está voltando,
mas vou fazer 31 anos que eu sirvo o Senhor, e eu venho ouvindo que Jesus está voltando, e até hoje ele não voltou. E aí você começa a colocar a Bíblia, será que a Bíblia está falando a verdade? Um Deus que vai voltar no planeta, mas é real, viu, irmãos? Então eu coloquei aqui alguns itens, para que a gente possa conferir juntos, acerca de cumprimentos da palavra de Deus, da volta de Jesus. Eu gosto de milagres. A Rebeca, os irmãos aqui cantaram, a igreja cantou, eu preciso de um milagre. Eu gosto da unção, sabe, do Espírito Santo, de me entregar, né, de sentir a glória de Deus. É muito bom a gente receber dons do Espírito Santo, a porção dos dons do Espírito Santo. Mas hoje, irmãos, eu quero exortar a igreja, uma exortação à igreja, para que nós ficamos em alerta, por causa da iminente volta do Senhor Jesus. E passa despercebido. Quanta gente que passa despercebidos. O tempo foi passando, os tempos foram passando, né? Séculos e séculos e séculos. E aí começa a cair no descrédito. Depois chegou o século XVI, XVII, inventaram tanta história da volta de Cristo, do fim do mundo. Tem gente que fala que o mundo vai acabar, mas acaba para quem morre. Se fosse assim, irmãos, não valia a pena a gente estar aqui adorando a Deus, se o mundo acabasse para quem morre. Mas além túmulo, existe uma outra vida além dessa vida. Existe uma outra vida além. E aqui, como o evangelista, né, mostra na sua palavra o Senhor. Então nós vamos certificar juntos, para que nós possamos entender acerca desse cumprimento da palavra do Senhor, que está nos trazendo aí aos nossos corações. O primeiro item que nós vamos falar com os irmãos, dá para passar ali? Sinais da volta de Jesus. Pelo menos 10, são 20 sinais, eu não vou falar dos 20, mas vamos falar dos 10 mais, assim, que aparece mais, que acontece mais, né? Com mais facilidade da gente ver. A destruição de Jerusalém. Jerusalém foi destruída no ano 70 da nossa era. Depois do ano 70, nunca mais Israel tinha sua nação. Nunca mais. Mas quando 2000 anos se passaram, 2000 anos se passaram. No dia 14 de maio de 1948, o maior sinal da Bíblia Sagrada acontece na região do Oriente Médio e Israel ganha de novo a nação. 2000 anos passados, irmãos, ganhou a nação. Por que eu falo Israel? Porque Israel é o relógio de Deus no mundo. Tudo acontece no mundo em torno de Israel. Tudo se volta para Israel. O Estado de Israel, a nação de Israel, a nação eleita. A nação eleita. Destruição de Jerusalém. Primeiro sinal. Quando Jesus falou, ele passou com os discípulos e disse: aqui
não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aconteceu. Amém? Já é acontecido. Número 2, uma grande perseguição. Grande perseguição. Segundo item que nós queremos falar um pouco de perseguição. Uma grande perseguição aconteceu contra os judeus. Mais de 6 milhões de judeus foram massacrados, irmãos. E mortes terríveis, terríveis. O Holocausto é conhecido hoje como Holocausto. Me parece que foi ontem, semana passada, quando o Holocausto completou 50 anos, foi feito 2 minutos de silêncio em toda a nação de Israel. Parou o país em homenagem ao Holocausto, aos judeus que morreram. Essa perseguição, que perseguição acontece em todo o mundo. A Síria hoje, por exemplo, ano passado, em 2013, foi a nação que mais matou cristão em toda a história, a Síria. Então a perseguição existe, mas essa perseguição contra os judeus, 6 milhões de judeus, né? A história mostra esse acontecimento. Então a Bíblia fala, tudo isso que eu estou falando, irmãos, tem um versículo indicando a respeito dessa perseguição. Grande perseguição. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos, sereis entregues e matarão alguns de vós. Essa profecia, apesar dela ter uma amplitude, mas uma das grandes perseguições se refere ao povo judeu. Isso também passou, aconteceu. Aconteceu, segunda parte profética. Depois nós vemos ali um grande terremoto. Você me fala, mas acontece terremoto em tantos lugares do mundo. Mas aconteceu, irmãos, um terremoto no mundo. Esse terremoto que aconteceu no ano de 1755. Que grande terremoto foi esse? Foi um terremoto tão abrangente que ele estraçalhou com Portugal, até chamado terremoto de Lisboa. Mas esse terremoto de Lisboa alcançou uma proporção a nível continental. Alcançou a Europa, África, Ásia, uma proporção tamanha de engolir, ele engolia. Houve uma destruição total de templos, igrejas e prédios, que nunca houve um terremoto tão grande quanto o terremoto que aconteceu em 1755. Mostrando Espanha, Portugal, foi atingida com maior violência. Eu comecei a estudar, pensando de tantos terremotos, mas Jesus estava assinalando quando será os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Já aconteceu, né? Grandes terremotos, maremotos, há pouco tempo dos nossos dias aí no Japão, mas longe de ser
um desse que aconteceu ali, começou ali na Europa e Portugal. Irmãos, depois, o sol convertido em trevas. E a história, irmãos, Deus faz questão de deixar registrado. Tem uma data que talvez você vai esquecer, mas eu vou falar, foi no dia 19 de maio de 1780. O mundo inteiro sem ter um eclipse de sol e lua, não houve eclipse. Foi algo inexplicável no planeta. A Terra escureceu por 15 horas. 15 horas. A ponto de ficar registrado. Nunca houve antes e nunca aconteceu depois. O sol escurece. A escuridão. Haverá sinais no céu. Mas vamos acompanhando o nosso raciocínio? Vamos acompanhando o nosso raciocínio. Olha lá. Estrelas caem do céu. Está escrito lá no capítulo 24. No capítulo 24 de São Mateus. As estrelas cairão do céu. Um dia, em todo mundo, tem data, hora, tudo marcado, irmãos, nos institutos, né, que estudam a ciência, a astronomia. Um dia, houve uma chuva de estrelas que varreram a América do Norte e o mundo daquela época. Chuva de estrelas que caíam do céu, tomando de pânico toda a população, principalmente a população de Nova York, nos Estados Unidos. Está aqui o registro. Tudo isso nos idos de 1833. Foi no ano de 1833. Houve uma tempestade de estrelas. As estrelas cairão do céu. A impressão que se dá é que cada século Deus mostra um sinal a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque é promessa, irmãos, é promessa. Nós temos uma promessa que se cumpre em nós, a salvação. Jesus prometeu a salvação e nós somos salvos. E a promessa que ele falou: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou lá. Mas eu vou voltar e vou buscar a minha igreja. Eu vou buscar o meu povo. E o apóstolo Paulo complementa em 1 Tessalonicenses que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens do céu. Agora, tem mais coisas aqui, irmãos. O aumento do conhecimento. O profeta Daniel assinala, mostrando no estudo das semanas, ele está falando das semanas apontando para a época da volta do Senhor Jesus Cristo. Crescimento tecnológico. Há pouco menos de 10 anos. 10 anos. Ninguém tinha celular. Pouco mais de 10 anos, me parece. Não tinha internet. A tecnologia cada vez mais avançando. Em 10 anos, irmãos, houve uma revolução tecnológica mundial. Violenta. Hoje, com facilidade, você pode conversar com uma pessoa no computador, olhando a pessoa onde ele está no outro lado. Um pouquinho que você sai numa cidade maior, nós presenciamos aí, até aqui em São Paulo, por aí afora, o quanto a tecnologia, irmãos, incrível,
fotografando as pessoas por dentro, colorido. Um avanço da ciência, da tecnologia, e não para por aí. Continua cada vez mais, da mesma forma que indicou o profeta Daniel. A ciência se multiplicará. Sinal da volta de Jesus. Mas, olha lá. A lua se transformou em sangue. Pulei. A lua se transformou em sangue. Vocês viram a reportagem esses dias? Dia 15 de abril. 15 de abril, mês passado. Não tem nem um mês ainda. Joga para nós aquela imagem. Está ali. Lua de sangue. Ou lua vermelha. Fenômeno é envolto em profecias e coincidências ao longo dos séculos. Alguns até relacionam com a volta de Jesus. Está escrito no jornal, viu? Não é evangélico, não. Na madrugada do dia 15/4, você pode observá-lo. Mostra a outra imagem. Olha lá. Ali aparece o muro da lamentação em Israel. E a lua mirando o muro das lamentações. Agora, irmãos, sabe o que impressiona nisso aí? 15/4/2014. Sabe o que aconteceu dia 15/4/2014? A Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus. Agora veja outra coisa aqui. A lua vai ficar cor de fogo outra vez. Dia 8 de outubro de 2014. Sabe qual é esse dia que vai ficar? O dia de uma das maiores festas do povo judeu. A festa dos tabernáculos. Mas não para por aí. Olha lá. No dia 4 de abril de 2015, ano que vem, 4 de abril, é a outra festa da Páscoa judaica. Outra grande festa da festa judaica. Outra vez, a lua vai se tornar cor de sangue. Agora, a última vez que a lua vai aparecer, 28 de setembro de 2015. Sabe o que acontece no dia 28 de setembro de 2015? A hora que converge com o calendário judaico, exatamente numa das maiores festas do povo judeu. Engraçado. A lua só aparece no dia da festa? Eu registrei isso aqui, irmãos. A ciência não consegue explicar o fenômeno que vem acontecendo. Alguma coisa ligada a Israel. Ligada a Israel. Sabe o que acontece? Jesus Cristo, irmãos, já está assinalando. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu conversei com um judeu, e ele me falou, há uns 8 meses atrás, mais ou menos, 9 meses atrás, que tinha um líder, grande líder em Israel, rabino. Eu não me lembro o nome, que é um nome complicado de falar. Esse líder, quando ele faleceu, ele falece, mais de 200.000 pessoas no enterro dele. E muito respeitado de todas as sinagogas judaicas, sociedade judaica, respeitado, homem respeitado. E ele deixou, antes dele morrer, ele deixou uma carta. E ele pediu que essa carta fosse lida depois de um ano. Depois de um ano.
E agora que já fez um ano que ele morreu, foram abrir a carta que os judeus não aceitam Jesus como Messias. E ele, como líder principal dos judeus, está escrito na carta. Qual o segredo da carta? O Messias, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, ele está voltando. Eu escutei o judeu falar, eu achei que era conversa. Agora hoje estava no jornal. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo está voltando. E eles estão esperando, irmãos. Porque os judeus, eles estudam minuciosamente a palavra de Deus. A volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Eles estão ligando esta lua. A qualquer momento, o Messias esperado vai se manifestar. Messias esperado. Ali, vamos voltar lá? Junto com a volta de Jesus, antecipando a volta de Jesus, uma degeneração moral acontece de ponta a ponta no mundo. Degeneração total. A prostituição está em alta. O sexo ilícito em alta. Homens e mulheres brigando na justiça para a separação. Homens brigando na justiça para casar com outro homem. E assim, irmãos, uma degeneração moral. Está escrito aqui na palavra. Se a gente fosse ler tudo, nós não teríamos tempo. Essa degeneração moral. Porque há interesse das forças ocultas. Quanto mais pessoas permanecer perdida, aumento da imoralidade. Nos últimos dias, segundo Timóteo 3, nos últimos dias, haverá homens amantes de si mesmo, sem afeto natural, implacáveis, desprezadores dos que são bons, tendo forma de piedade, mas negando o seu poder. Uma nação, um país de berço evangélico, um país de tradição evangélica, os Estados Unidos da América, levanta a bandeira do casamento de homem com homem, mulher com mulher. Irmãos, falando, está sendo transmitido o nosso culto. Mas o que eu estou falando é que nós estamos vivendo uma degeneração moral, porque para apressar a manifestação em breve vai acontecer. Quando Jesus voltar, esse mundo será tomado pelo anticristo. Então nós vemos uma sociedade que tem a tendência ao apodrecimento. Está escrito aqui, nos últimos dias, homens amantes de si mesmo, sem afeto natural, o aumento da carnalidade, taxas de divórcios, subindo descontroladamente. A atual geração imoral, com a sua obsessão com sexo e sujeira, com sua crescente adesão à igreja, mas diminuindo a verdadeira espiritualidade. Diminui a espiritualidade. Nós temos no Brasil uma camada de evangélicos, mas autênticos, compromissados, homens e mulheres que sejam, irmãos, fiéis à palavra de Deus. Irmãos, é preciso que nós refletimos aqui hoje, com essas datas aqui, mostrando para cada um de nós. Eu não sei como consegue muitas vezes servir a Deus e o mundo, estar aqui na igreja e estar na boate. Não sei como consegue. Não sei como consegue servir a Deus, estar na internet pornográfica. Não sei como consegue.
Tudo isso, a síndrome da volta de Jesus. A leviandade, irmãos, a leviandade espiritual. Crentes levianos, será que eles estão esperando a volta de Cristo? Haverá uma surpresa a qualquer momento na história do mundo, quando o Senhor Jesus voltar. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Eu quero que todo mundo sobe. Estou falando aqui que eu não gosto de você. Não. Que eu quero ver o seu mal de jeito nenhum. Nós estamos falando porque nós queremos que quando a igreja, a qualquer momento, a chamada da meia-noite, o ponteiro chegar às 12 horas, quando a igreja subir, a sua totalidade suba junto. E nós estaremos juntos com o Senhor, nas bodas do Cordeiro. Aumento da criminalidade, crimes e violência. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas os homens maus, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O derramamento do vício das drogas, cada vez uma droga mais possante que a outra. Estamos vivendo em meio a uma epidemia de crimes, na qual homens tementes a Deus em todos os lugares estão horrorizados. A corrupção predomina, está além do poder da pena humana descrever. Não consegue descrever. Uma coisa eu sei, Jesus Cristo a qualquer momento, a trombeta soará nos 4 cantos da terra, chamando os seus escolhidos. Talvez quando ele te chamar, onde será? 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Será que eu posso falar isso? 2? Aonde você tem colocado a sua espiritualidade? A leviandade acerca do mundo. Se envolvendo com as coisas do mundo. Se misturando com as coisas do mundo. Não dado o devido valor. Só que a hora que acontecer, irmãos, eu sei que vai acontecer. O pastor Eibe estava falando ontem na pregação. Só não fala depois que eu não falei, que eu não avisei. Eu estou avisando. Estou avisando. Avisando os desavisados. Que depois que Jesus voltar, irmãos, a porta da graça vai fechar. Vai fechar. Ali, o aumento do espiritismo. Olha quanta coisa prevista. Tem uma emissora de TV. Ele pediu que eu não falasse o nome da emissora, então eu vou ficar, não vou falar o nome. Aonde, irmãos? Lá de dentro ele me deu uma informação, ele vem me dando informação. Todas as novelas são consagradas a demônios. Ele ainda tirou uma foto de um demônio, que essa tal novela das 18 horas, ela é consagrada para aquela entidade, para Belzebu. Ele falou para mim, eu te peço sigilo, que eu não posso fazer isso que eu estou fazendo, que é proibido tirar foto. Mensagens subliminares. Mensagens subliminares satânicas. Dominando uma população, toda uma geração. Os demônios, consagrado aos demônios. Porque o espiritismo não é só a prática do espiritismo. Espiritismo são as literaturas espíritas. São os filmes espíritas. São as novelas espíritas. O pecado, a sujeira dos infernos, dos demônios, tem derramado dentro do coração dos jovens, dos adultos, das crianças, contaminando cada vez mais. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador,
Porque nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador, a doutrina de demônio, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e todo mundo. Eu estive numa cidade de São Paulo essa semana passada. E quando eu entrei numa loja, tinha um rapaz que era um funcionário de um banco. E quando ele me viu falando, ele percebeu que eu era crente, acendeu uma luzinha, ele veio falar comigo, e eu perguntei para ele, ele disse assim, olha, eu sou crente desviado. Porque eu entendo que a gente, para ser crente, a gente não precisa ter uma igreja. Ele falando para mim. Porque eu vejo lá no Velho Testamento, quando Abraão andava sozinho, perambulando pelas ruas, eu também posso viver sem uma igreja. Achei estranha aquela fala dele, totalmente desviado, transviado, transtornado, funcionário do banco. Ele acabou de sair, o dono da loja falou assim, olha, você não assusta não, porque ele está frequentando o centro espírita. Depois de conhecer a palavra, depois de ser batizado na igreja, agora está lá frequentando o espiritismo, apostatando da fé. Sabe? Irmãos, eu não acredito que uma pessoa que nasceu de novo, que espera Jesus Cristo voltar, outra vez se envolva na idolatria e no espiritismo. É incrível um negócio desse, depois de saber da palavra, de conhecer a verdade de Deus. O rapaz esclarecido, aparentemente ele parece que é esclarecido, mas na verdade ele está com seus entendimentos entenebrecidos, escurecidos. E assim tem um tanto por aí afora. Aumento do espiritismo. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor. Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Também porque buscou uma espírita para consultar. E não buscou ao Senhor, e que por isso o Senhor o matou. E transferiu o seu reino para Davi. O aumento do espiritismo. E depois ali, como eu já falei, a profanação do casamento, o desmoronamento da família sendo destruída, acabando e acabando. Queria, antes de fazer a oração final, eu queria que você visse esse vídeo aí, não sei se vai ter som. Tem? Pode apagar para nós? Apaga para nós. Eu sei que você já viu, já deve ter visto esse vídeo. Mas é bom lembrar, sabe, irmãos? Bom lembrar. Olha. Diz em Mateus 24:42. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês. Ou ele poderia voltar na próxima semana. Ou ele poderia até mesmo voltar... Ué, por que eles ficaram? Bebendo? Fumava? Cheirava? Estava na boate? Estava no pecado? Agora é tarde demais. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? Você está preparado? Vamos ficar de pé? Eu sei que você não está vindo na igreja para ficar aqui na terra. Se você ficar aqui na terra, você ainda vai ter uma chance. Abraçar o falso profeta, a besta.
Eu sei que você não está vindo para a igreja para ir para o inferno. E lá não tem nenhuma chance ainda. Mas você está com a oportunidade aqui hoje, irmãos, de acertar a sua vida com Deus. Colocar a sua vida no altar de Deus. Eu não sei como anda a sua vida com Deus. Eu estava vendo hoje, estava somando, a nossa igreja está com mais de 400 pessoas. Você já pensou se eu fosse vigiar a vida de todo mundo, irmãos? Não consigo. Mas o Espírito Santo, ele sonda o seu coração. Ele vê os seus caminhos, para onde você anda, aonde você está. A maior cura que nós recebemos, o maior milagre que nós recebemos, é a condição de entrar na cidade pelas portas. Você não precisa derramar o sangue junto com o anticristo, o falso profeta. Você não precisa queimar no inferno eternamente. O pastor Eibe acha que não passa de 2015. Ele falou, eu não vou marcar data. Eu não estou marcando data aqui, mas está tão nítida, está tão clara. As profecias estão tão claras, que eu acredito que eu não chego em 2016. É hora, irmãos, de acertar com Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vai falando com Deus. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com.